efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiant. Sob a árvore tríplice está um homem que a me esperar está. Se eu fugir ou se eu ficar, o mesmo fim eu vou encontrar. Bom dia. As palavras se perderam no éter e eu despertei de sobressalto. Jimmy Prescott estava encostado na parte perto da porta, com um olhar divertido, porém desaprovador. Ah, merda. Desculpa, Sr. Prescott. Não ouvi você entrar. Sabe, eu também trabalhei aqui quando eu era criança. Instalei o sino da porta justamente para isso. Mas parece que não te acordou. Ele riu. Murmurei outro pedido de desculpas e, sem saber o que fazer com as mãos, ajeitei distraído a pilha de cartões de visita à minha frente. Noitada? Ele perguntou. Meio que... Sim. Bem... Muito. Espero que você não tenha ficado na fogueira junto com todos os outros menores de idade, bebendo. Não, senhor. Com certeza não. Bom, de qualquer forma, vim almoçar. Vou querer um frango ao parmesão com abacate no pão de centeio. Sim, senhor. Feliz por a conversa ter terminado, fui até o balcão de sanduíches e desamarrei o lacinho que prendia o pão de centeio. Jimmy Prescott se afastou do balcão e olhou distraído para as fotos na parede, embora já tivesse visto 1000 vezes antes. Havia mais imagens da família de Prescott, tiradas ao longo dos últimos séculos. Sempre achei aquela decoração estranha, mas afinal a loja levava o nome deles. E Mira, está aqui? Prescott perguntou enquanto eu embrulhava o sanduíche dele. Ela está lá no fundo. Pensei que ela ainda estivesse em St. Louis. Bem, quando você terminar, pode chamá-la para mim? Sim, senhor. Entreguei o sanduíche e fui a Mira. Ela estava no escritório, digitando furiosamente na calculadora contábil. Mira, eu chamei. Jimmy Prescott está lá fora, ele quer falar com você. Ela pirou o rosto em dúvida. Ele disse sobre o que é? Eu balancei a cabeça, sem saber. Não sei. Ela suspirou. Tudo bem. Você pode ir embora hoje, Sam. Mas tem certeza? Perguntei. Ainda faltavam 3 horas de expediente. Ele é o único cliente que tivemos desde que abrimos. Não se preocupe. Eu vou te pagar o dia todo, garoto. Obrigado, Mira. Constrangido, dei de ombros e ela bateu de leve no meu braço. Boa sorte, eu acho. Não sei como ela conseguia. Mira, talvez... a mulher mais sobrecarregada e estressada de todo o Drisking, mas nunca deixava de ser incrivelmente amável. Havia nela uma desesperança, uma saudade enorme, só que escondida com perfeição. Saí pela porta dos fundos para não ver o Jimmy Prescott de novo. Aqueles olhos ambar amarelados me deixavam em alerta, sem contar que ele era um tremenda mala. Entrei no carro e mandei uma mensagem para o Kyle, avisando que eu tinha saído do trabalho. Ele respondeu na hora, marcando o encontro. Joguei o avental para o alto e engatei a ré. O Crystal Lake era meu lugar favorito de todo o Drisking. Tive que estacionar quase a 1 quilômetro de distância porque o lago estava lotado. Acabei encontrando Kyle e Kimber, sentados sobre uma pedra que se projetava na praia. Kimber bronzeava-se num biquíni azul floral e Kyle estava usando aqueles óculos escuros em que ninguém consegue ver aonde você está olhando. O que eu perdi? Perguntei, sentando ao lado de Kimber. Nada demais, ela respondeu, esticando-se antes de se sentar. Só mais cerveja. Ela remexeu na caixa térmica atrás de si e tentou me entregar uma Blue Moon. Não. Eu dispensei com a mão. Tem algum Tylenol? Não. Ela fez um bico de que pena. Beleza, então. Eu fico com esses óculos. Estendi a mão para Kyle, que olhou horrorizado. O quê? Que droga? Ele reclamou. Vai, Kyle, dá o óculos para ele. Sorri para o Kyle e ele cerrou os lábios. Nós dois sabíamos exatamente o que eu estava fazendo.
Kimber acariciou o braço dele, encorajando. Por favor, ela pediu. Ah, certo. Ele resmungou, empurrando os Blue Blockers na minha direção. Coloquei-os e encostei, virando a cabeça para observar as garotas na praia abaixo. Foema Tranger, a garota de cabelos escuros, estava lá, deitada de lado numa toalha ao lado do rosto redondo, gargalhando. Ainda me parecia estranho ver as duas sem a Rude Nose. As três eram inseparáveis. Funcionavam como engrenagens em um relógio. Até Christie se apaixonar por algum universitário e fugido. Então, por que saiu cedo? Perguntou Kyle. Prescott apareceu. Eca! Kimber estremeceu. Ele me dá arrepios. Está me olhando desde, sei lá, o 5º ano? Da próxima vez que ele te encarar, me avisa que eu bato nele, disse o Kyle. Ele sempre foi protetor com a Kimber, mas desde que começaram a namorar, isso ficou 10 vezes pior. Kimber piscou para ele. O que ele queria, Sam? Queria falar com Mira, provavelmente sobre a lanchonete. Sobre como ninguém vai lá? O negócio já devia ter fechado faz tempo, mas não fecha porque os Prescott são teimosos e vaidosos? Disse Kyle. Provavelmente. Quer dizer, ela parecia muito preocupada. Consigo contar nos dedos quantos sanduíches vendi no último mês. Kimber fez uma careta. Pois é, acho que ela vai levar uma bronca. Não suporto aquele cara. Você deveria ter conhecido o pai dele, disse Kyle. Aquele sim era um cara difícil. O pai dele? Sim, o Tom Prescott, disse Kimber. A família o internou numa clínica em outra cidade. Por que ele está em uma clínica? Ouvi dizer que ele teve demência e passou vergonha em público, disse Kyle. Eu ouvi a mesma coisa, observou Kimber, ajeitando os cachos nos ombros. Sempre gostei do Tom Prescott. Foi muito cruel fazerem isso com ele. Ei, crianças! Viramos ao mesmo tempo para ver Phil Saunders surgindo dos arbustos atrás de nós, seguido por Mike Sutton. Então é aqui que os descolados ficam? Lá no alto do reino, em Pedra do Orgulho. E aí, Mike? Disse Kyle, ignorando o Phil, a quem odiava desde que Phil namorou a Kimber por um tempo. Phil ignorava os sentimentos do Kyle. Eu estava muito chapado para perceber. Eles se estenderam ao nosso lado e Mike ofereceu um cachimbo para mim. Quer dar um tapinha? Eu queria muito. Estendi a mão para pegar o cachimbo, mas Phil bateu na minha mão e afastou. Cuidado, cara. Não quero ver o filho do xerife chapado. Pelo amor de Deus, Mike. Mike assentiu, entendendo, e guardou o cachimbo de volta no bolso. Eu fiz uma carranca. É sério? Desculpa, Sammy. O único motivo de eu estar fumando isso perto de você é que hoje é o aniversário da morte da minha prima. E eu não tô nem aí pra mais nada. Sua prima Hannah? Perguntou Kimber, com cara de pena. Isso, disse Mike. Faz 5 anos que ela se foi. Tempo demais, irmão. Mike exalou uma nuvem de fumaça. Muita gente desaparece nessas matas, cara. Cara, concordou Phil. Sabe, às vezes quando eu tô chapado eu consigo vê-los todos. E sinto que sei a resposta do mistério. Tipo, eu tô tão perto de resolver, mas é algo que eu vejo. Tipo, se as peças do quebra-cabeça estivessem todas juntas, mas na minha mente eu não consigo enxergar qual é a imagem, sabe? Tá doido, Saunders, disse o Kyle. Todos nós estamos, cara. Todo mundo nessa cidade está bebendo a pílula venenosa. Kimber ergueu a sobrancelha, mas não disse nada. Todo mundo, menos os mortos. Posso ver como eles eram antes de irem para o chão. Ou será que era para o chão da cova? Phil virou o rosto para o espaço à sua frente. Porra, não faço ideia, cara. Mike respondeu para o nada. Eu vejo. Vejo todas aquelas pessoas. A Hannah, a Paige, o Jason Matley. Até vejo sua irmã, Walker. O Kyle, que eu sabia estar prestando atenção justamente para checar menções a esse assunto, levantou-se de um salto, a ponto de gritar com Phil. A Whitney Walker foi embora para St. Louis, lembra? Disse o Mike. Vi o Kyle e a Kimber trocarem um rápido olhar e eu tentei manter a expressão séria por trás dos Blue Blockers. É verdade? Perguntou o Phil. Ali estava. Eu sabia
que o Kyle e a Kimber sempre se perguntavam o que eu pensava sobre Whitney e se eu realmente aceitava a versão oficial de que ela teria fugido com o Jay. Eles eram gentis de não trazer isso à tona, mas eu sabia que queriam saber o que eu acreditava, o que eu realmente achava que aconteceu. Eu os amava e queria conversar sobre isso, mas não consegui. Todo mundo supunha que eu tinha passado os últimos 7 anos em luto silencioso e que já superei o ocorrido. Era o que eu tentava mostrar. A verdade era que eu nunca desisti da Whitney. Esperei anos pelo Jay aparecer em alguma rede social e quando finalmente o encontrei no ano passado, fiquei arrasado. Sempre quis crer que o relatório oficial estava certo e de que a Whitney estava em algum lugar longe daqui, viva e feliz com Jay Bauer. Mas a página dele, no MySpace, mostrava um adolescente vivendo ainda em casa com os pais, feliz da vida. E a ex-namorada, Whitney, era a última pessoa com quem ele pensava. Quando levei essa prova para o meu pai, ele leu as páginas que eu imprimi e depois fechou a porta do escritório, deixando-me de lado de fora. Ouviu chorar durante horas enquanto eu esperava que ele reabrisse o caso e fizesse justiça contra o departamento do xerife do condado de Butler. Mas a justiça nunca veio. E nunca mais falamos do Jay Bauer. Por algum motivo, nunca contei nada disso para Kyle ou para Kimber. Talvez porque temia que eles menosprezassem, assim como meu pai fizera. Ou talvez, e muito mais provável, porque não queria que soubessem o quanto me tornei obcecado pelo Borrasca e pelos homens esfolados. Eu sabia, com tanta certeza quanto o sol nasceria amanhã, que a morte de Whitney acontecera ali, assim como as de todos que foram até a árvore tripla. De repente, percebi 4 pares de olhos me encarando. É verdade, ela fugiu com um cara chamado Jay da nossa cidade. Respondi para Kyle, e aquilo já era o suficiente. Certo, gente, vamos embora. Ele é filho do xerife, disse o Kyle. O que acham que vai acontecer se pegarem ele com maconha? O baixinho tem razão, Phil. Vamos nessa. Não quero mais encrenca com a polícia aqui. Mike pôs-se de pé e seguiu ladeira abaixo, enquanto eu os observava ir embora. Percebi a conversa atrás de mim. Eu não disse que queria ficar. Disse que tinha que ir, disse a Kimber. Tá só 2 da tarde e é domingo. Eu sei, mas meus pais têm brigado muito recentemente. Eu não quero deixar a minha mãe sozinha por muito tempo. Pensei que ela estivesse melhorando. Um pouco, mas ainda está deprimida, Kyle. Quer ir dormir na minha casa hoje? A voz da Kimber caiu quase num sussurro. Eu não acho que esteja pronta para isso ainda. O quê? Não, espera, não é isso que eu queria dizer. Você dorme no sofá, na cama do porão. Eu fico no seu quarto. Silêncio constrangedor. Meus pais adoram você, sabia? Acrescentou ele. Kimber riu. Eu sei, eu só quero ficar com a minha mãe agora. Mas... obrigada, querida. Então veio o som absolutamente nojento dos meus melhores amigos se beijando. Eu nunca me acostumaria com isso. Cara, bom, por esse motivo eu vou sair fora também. Levantei-me e lancei-lhes um olhar de reprovação. Ah, sim, Sam. Não fica com ciúmes. Um dia a gente arranja uma namorada para você. Eu não preciso da ajuda de vocês para isso. Eu murmurei, olhando para a praia, onde Emmaline Adler estava deitada tomando sol. Vejo vocês amanhã. Última semana de aula, hein? Gritou Kimber, enquanto eu me afastava. Graças a Deus. Amanhã seria a última segunda-feira do ano letivo e, embora eu devesse estar feliz por meu 2º ano estar terminando, eu não estava. O verão significava nenhuma distração, mais tempo para pensar e ainda mais horas de tédio na Prescott Artisan Sandwiches. Mas eu estava apreensivo por outro motivo. Além de ser segunda-feira, também seria o dia de faltar do 2º ano. Meu pai já tinha descoberto isso há semanas e me alertou para dar bom exemplo e ir para a escola nesse dia. Às vezes eu realmente detestava ser filho de policial. A Kimber e o Kyle entenderam e ofereceram compartilhar meu sofrimento. Era claro que eu aceitaria para desespero do Kyle. Como eu imaginava, meu pai me esperava quando eu cheguei em casa. Tivemos uma breve e constrangida conversa sobre nossos respectivos dias.
Até que ele finalmente foi direto ao ponto. Lembra, Sammy? Vamos apertar o cerco contra faltas este ano. Quero ver você na escola amanhã. Tá, entendi, pai. Espero não ter que dar nada pro Kyle também. É só uma tradição. Até os professores meio que incentivam. Semana passada disseram... Não me interessa o que disseram, Sam. Além de eu ser o xerife, sou também seu pai. E quero meu filho na escola. Dou risada e balanço a cabeça. Eu não posso controlar o que Kyle faz. Justo, mas você pode controlar o que faz. Fiquei mudo e meu pai suspirou. Já está acabando, Sam. Aguente mais 5 dias e você fica livre da escola por alguns meses. Tudo bem. Caminhei para fora da cozinha, encerrando a conversa de forma brusca. Subi as escadas e passei pela porta do quarto da Whitney. A luz estava acesa e um silêncio vinha de lá. Eu sabia que minha mãe estava ali. Ela estava sempre ali, fazendo Deus sabe o quê. Entrei no meu quarto, fechei a porta e tranquei. O dia seguinte na escola foi mais constrangedor que qualquer outra coisa. Haviam só mais uns 10 que não tinham faltado, e o jeito com que me olharam deixou claro que meu pai era o motivo de estarem lá. A Kimber, que era uma ótima amiga, seguiu para as aulas como se fosse um dia normal. O Kyle compareceu a todas as minhas aulas comigo. Os professores, que esperavam um dia fácil, nem ligaram. Pouco antes do almoço, um policial passou por todas as salas pedindo uma cópia da lista de presença. Meu pai realmente não brincava quando dizia que iam apertar o cerco esse ano. Eu ainda levaria muito calor por isso no verão todo. No almoço, o Kyle e eu fomos para o carro para fumar. Normalmente ficávamos escondidos atrás de várias picapes, mas hoje estávamos expostos. Mudei o carro para um canto mais sombreado no estacionamento e Kyle tirou seu cachimbo. Mandou mensagem para Kimber? Perguntei enquanto ele dava um trago. Mandei. Ele respondeu com os lábios cerrados, deixando a fumaça dos pulmões antes de soprar toda sobre meu painel. Ela foi para casa por volta da 4ª aula. Disse que a mãe ligou e ela ia cuidar dela. Não sei, cara. A mãe dela não te odeia? Eu perguntei, pegando o cachimbo para mim. Sim, quer dizer, isso é coisa recente, desde que a gente começou a namorar. Mas tenho quase certeza que ela sempre me odiou. Só escondia melhor antes. Agora que ela está deprimida e tal, não tá nem aí. Era difícil imaginar alguém odiando o Kyle. Por que o pai da Kimber não cuida dela? Eu não sei. Tomei mais um trago do cachimbo. Ei, cara, vamos nem voltar hoje? O que acha? Eu perguntei. Quer dizer, você já fez 4 aulas, se comportou como um bom filho, e o policial bunda mole já coletou as listas de presença. Bunda mole? Sério? Você é melhor que isso, cara. Policial bunda mole. Sério. O Kyle murmurou de volta. Você está muito chapado, Kyle. Eu falo sério, cara. Vamos nessa. Pensei por um segundo. O Kyle estava certo. Já cumpri meu papel de filho. E se eu saísse agora, daria tempo de ir até a GameStop antes do trabalho. Tá na hora. Eu liguei o motor. Kyle acomodou-se no banco e baixou a janela para ventilar a fumaça. Ei, cara, pode me deixar na casa da Kimber? Claro, mas como você volta para casa depois? Você vem e me busca depois do trabalho? E se a mãe dela te expulsar de novo? Kyle revirou os olhos. Foi só uma vez. Por que eu não deixo você em casa e você pega o seu próprio carro? Precisa trocar os pneus? Trocar os pneus, claro. O que Kyle realmente queria dizer era que o seguro do carro havia vencido e ele não tinha grana para gasolina. Ele comprou o carro no verão passado, depois de trabalhar em dobro no posto de gasolina meio ano. Era um carro razoável, novo. Mas eu sabia que ele havia comprado só para impressionar a Kimber. Algo que me negava veementemente. Funcionou? Na minha opinião, nem um pouco. Eles começaram a namorar no outono e Kyle largou o emprego para passar mais tempo com ela. A Kimber não parecia o tipo de garota que se impressionava com Pontiac Bonneville. Mas o Kyle estava convencido de que foi assim que a conquistou. Eu tinha certeza de que o carro só lhe dera confiança para pedir a garota em namoro. E agora que a parte dele na história acabou, o carro ficava na garagem da casa dos Land, juntando poeira em vez de memórias. A GameStop não tinha o que eu procurava. E nem a Drissen Games and Media. Sem ter o que fazer, eu decidi chegar mais cedo ao trabalho e torcer para que Mira me dispensasse cedo de novo.
Estacionei em frente ao balcão e entrei. Sem me surpreender ao não ver ninguém no caixa. Só tinham 3 funcionários na loja e, infelizmente, eu nunca via a outra menina, Emmaline, porque ela trabalhava nos dias em que eu não estava lá. Para mim, era frustrante, pois ela era metade do motivo de eu ter me candidatado ao emprego. Fui para o fundo avisar a Mira que havia chegado e a encontrei desmaiada sobre a mesa, em cima de um monte de recibos e documentos. Não era estranho encontrar a Mira assim, mas algo parecia diferente naquele dia. Imediatamente senti uma perturbação na força, mas antes que eu conseguisse dar meia volta, ela se virou para mim e notei que estava certo em pensar em fugir. A Mira estava chorando. Você está... Desculpa. Ela disse rápido, enxugando os olhos. Já são 4 horas. Não, são 2h15. Eu pensei que se eu chegasse cedo... Certo, é o seu dia de faltar. A Mira enxugou os olhos, mas eles logo encheram de lágrimas de novo. Eu não entendo, Sam. Esta loja está no vermelho desde que fui contratada para gerenciá-la. O que eu estou fazendo de errado? Eu não sei, eu respondi, sem jeito, o instinto de fugir mais forte do que nunca. Ninguém vem aqui, ela continuou. Nunca. E o soluço abafado tomou conta de novo. E o Sr. Prescott se recusa a deixar eu pôr placas para anunciar. Ele diz que elas são muito feias. Mas como espera que eu atraia clientes? Eu preciso desse emprego, Sam. Caramba! Eu devia ter ficado com cara de cervo paralisado, porque quando Mira olhou para mim, pareceu reunir as forças. Vai lá pra frente. Eu faço seu cartão de ponto. Ela não teve que dizer 2 vezes. Eu gostava muito da Mira e odiava vê-la daquela forma. Na área de vendas, não estava muito melhor. Eu consegui ouvir os soluços de Mira por cima das músicas antigas da loja. Os gemidos foram de audíveis e choramingos abafados. Depois de meia hora, decidi que precisava fazer algo. Como não sabia lidar com as emoções de uma mulher adulta, liguei para o marido dela, o Owen. Ele felizmente estava em casa e atendeu na segunda chamada. Eu vou aí já, disse ele. Soltei um suspiro de alívio quando vi o carro estacionar e vi o corpulento do Owen descer. Ele entrou no momento em que os soluços da esposa deram uma pequena pausa. Desculpa ligar para você em casa, Sr. Talley. Eu não sabia o que fazer. Tudo bem, Sam. Você fez a coisa certa, respondeu ele, com cara de cansado, como se já tivesse passado por aquilo antes. Ela vai ficar bem? Quer dizer, ela vai se recuperar? Vai. Ele assentiu. A gente está passando por uns problemas. Entendi. A Mira disse que a loja vai à falência. Só tem um gesto de dor ao dizer aquilo. Ele passou a mão no cabelo. Faz parte. Embora eu não acredite que o Jim vá deixar isso acontecer. A Mira está mais chateada por... Ele suspirou. Por ter dificuldades para engravidar, sabe? Há anos tentando. Anos dolorosos mesmo. E, cara, isso é tudo pra ela. É muito importante ter um filho e ela me culpa por nossos problemas, sabe? Ele foi andando pela sala, olhando para as fotos sobre a mesa, já sem conversar comigo. Eu entendo a importância disso pra ela. Só não entendo essa obsessão, sabe? Porque ela é a última da família McCaskey. Por quê? É a última força viva antes que a linhagem se apague? Quer dizer, ela sabe que nosso filho não seria McCaskey, seria um Talley, não é? Eu te digo, Sam, nunca se case com uma mulher com um pai maluco e 4 tios mortos. 4 tios mortos? Eu perguntei, de pronto. O quê? Sim, aqueles famosos. Você conhece os 4 irmãos que morreram nas minas de Thyssen? Pois é, só sobrou o pai dela. E os pais só conseguiram conceber a Whitney. Então ela ficou com a última McCaskey, a esperança da linhagem familiar. Então, claro, você vê como tudo isso é culpa minha. Eu olhei para ele sem entender e ele suspirou. Me desculpa, garoto. Esses não são seus problemas e estão muito acima do seu salário mesmo. Eu é que estou muito estressado ultimamente. Nossos problemas de fertilidade e absoluto horror que a Mira sente pela nossa única outra opção é... Mas como eles morreram? Eu estava desesperado para falar de qualquer outro assunto e a história dos tios de Mira me interessava.
Os garotos McCaskey? Eu não sei direito. Eles morreram em algum lugar na montanha. Ah, bem... Você já ouviu falar dos Homens Esfolados? Homens Esfolados? Sim. Acho que não. E sobre borrasca? O Owen Dilley apertou os olhos com força e pressionou as têmporas com o dedo. O que relação uma borrasca tem com qualquer coisa? Owen? A voz de Mira soou da porta. Ah, querida, você está bem? O Sam ligou para casa. Eu quero fazer isso. Você quer? Owen perguntou sem acreditar. Eu liguei para ele. Os olhos dele se voltaram para mim e eu desviei o olhar imediatamente. Outra conversa que eu não queria fazer parte. Sam, por que você não vai embora hoje? A Mira e eu vamos cuidar de tudo aqui. Ah, tá bom. Eu murmurei e corri para a porta. Quando já estava dentro do carro e começando a dar ré, liguei para o Kyle. Ah, cara, tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade. O que aconteceu? Não dá pra explicar por telefone. Onde você tá? Eu tô na casa da Kimber. Você já saiu do trabalho? Sim, eu tô indo te buscar. Por na casa da Kimber, o Caio quis dizer sentado na calçada em frente à casa. Expulso de lá de novo. Quando cheguei, a Kimber saiu e nos encontrou na calçada. Eu sinto muito, Caio, ela disse. Ela está muito triste hoje. Nem sequer deixou eu sair de casa pra ficar com vocês. Ah, tudo bem, ele respondeu. Não se preocupe comigo, eu só quero ter certeza de que você e sua mãe estão bem. Estamos bem, e meu pai vai chegar em casa em breve. Me mande uma mensagem quando ele chegar, que a gente passa aí pra te buscar, ok? Eu disse. Queria poder mandar mensagem, mas eu estou de babá até às 7h30. Talvez depois. Claro. O Kyle e a Kimber se abraçaram para se despedir e a Kimber correu de volta para casa quando algo caiu lá dentro. Então, que história é essa? Perguntou Kyle, bebendo de um Dr. Pepper quente que estava no meu porta-copos. Sabe que ainda está de avental, não é? A Mira teve um colapso. Eu disse, tirando o avental. Sério? O que aconteceu? Eu contei ao Kyle toda a história, dando atenção especial aos 4 tios. Ah, os McCaskey. Já ouvi falar deles. Não sabia que a Mira era McCaskey. Pensei que todos estivessem mortos. Pois é, ela é a última. Então, você acha que as mortes dos McCaskeys têm a ver com os outros desaparecimentos? Já fazia um tempo desde que eu mencionara algo sobre a borrasca. E o Kyle engasgou ligeiramente com o Dr. Pepper. Eu não sei, cara. Quer dizer, talvez os desaparecimentos começaram na mesma época? Como a gente pode descobrir isso? Não sei, com a polícia talvez? Tem que ter boletins de ocorrência? Ah, certo. Mas e se eu não puder perguntar isso pro meu pai? Caio balançou a cabeça. Bem, aí eu não sei. E se a gente procurasse registros históricos, com o pessoal da Sociedade Histórica? Ah, é, ele disse, assentindo. A gente pode tentar. Eles ficam lá na 2ª Avenida. Dividem um escritório com o Driskin Arts e Antiques. Fizemos um retorno e eu comecei a voltar para a cidade. Ei, então, por que estamos fazendo isso? Eu já sabia que aquela pergunta viria. Esperava ter mais respostas antes do que dar uma. Só... Whitney. Foi tudo que consegui dizer. O Kyle não perguntou mais nada. A Sociedade de Prevenção Histórica de Driskin ficava no fundo do prédio. E tivemos que passar pela loja de antiguidades enquanto o proprietário, o Sr. Dranger, nos observava desconfiado. No fim de um corredor curto, encontramos uma salinha com 2 mesas empurradas, uma contra a outra. Uma estava vazia e a outra empilhada de livros e pastas de papel solto. Podíamos ouvir alguém digitando atrás das pilhas. Eu limpei a voz. Olá? Uma mulher pequena surgiu de trás da mesa. Eu reconheci como a mesma que nos deu uma palestra no 5º ano. Olá, como posso ajudar vocês, meninos? Perguntou ela, saindo para nos receber. Ah, sim. Temos algumas perguntas sobre a história de Driskin. Ah, que ótimo. É para um trabalho de fim de ano? Sentem-se, meninos. Ela gesticulou para a cadeira vazia do lado da outra. Eu fiz sinal para o Caio, que se sentou desconfortável.
Sim, é para uma redação que temos que escrever. Acho que a senhora nos deu uma palestra há uns 7 anos na escola. Ah, sim. Dou essa palestra todo ano com o Sr. Prescott. Ela sorriu. Foi a senhora e mais um cara, disse o Kyle, mexendo na cadeira de madeira. Um careca? Ah, sim. Esse era o meu noivo, Wyatt Dowding. Ele faleceu há alguns anos. Oh, disse o Kyle. Então, senhora Scanlon. Mas pode me chamar de Catherine. Catherine, eu tentei. Sempre detestei chamar adultos pelos primeiros nomes. Queremos saber sobre os filhos McCaskey. Oh, Catherine balançou a cabeça. Uma boa, na parte sombria da história. Mas ainda assim, história. Então, quando foi isso? Quando eles morreram, acrescentou Kyle. Bem, eles não morreram exatamente. Quer dizer, eles certamente sucumbiram nas minas, mas os corpos nunca foram recuperados. Então não sabemos ao certo. Eu imagino que tenham morrido de desidratação, inanição ou exaustão, poucos dias depois de se perderem lá embaixo. E quanto à sua segunda pergunta, foi em 1953, eu acho. E as minas fecharam aquele ano? Na verdade, as minas só fecharam oficialmente no ano seguinte. Houve uma disputa judicial entre a cidade e a família Prescott, que queria manter as minas abertas enquanto procurassem os corpos. A cidade venceu e as minas foram condenadas. Espera, por que os Prescott se importavam? Você não quer anotar isso? Perguntou Catherine. O Kyle deu 2 toques na própria cabeça com o dedo. Catherine deu de ombros e continuou. Bem, a família Prescott e os McCaskey eram parentes próximos. O Tom Prescott estava pagando equipes de mineradores desempregados para entrar nas minas e procurar pelos corpos. A cidade já estava farta disso. A montanha estava instável e eles não queriam mais mortes. As minas já haviam sido abandonadas há anos e estavam estruturalmente perigosas. Depois que a cidade proibiu as equipes de resgate de entrar, membros da família Prescott começaram a ir lá, eles mesmos. Por fim, a cidade não aguentou mais e mandou implodir as minas. Com bombas? Perguntou Kyle. Com explosivos, sim. E foi isso que causou o incidente naquela época. As minas já estavam deficitárias há alguns anos e a cidade estava quebrada. Contrataram uma empresa duvidosa para implodir as minas e, bem, quando detonaram os explosivos, acabaram rompendo o lençol freático de Drisking. A cidade entrou em dívidas tentando purificar a água de todo lado e do minério de ferro. Só 2 anos depois as coisas começaram a melhorar, graças aos Prescotts, que realmente revitalizaram Drisking. O celular de Kyle apitou e ele tirou do bolso. É a Kimber, ela quer que a gente passe lá. Certo, obrigado, senhora Scanlon. Quer dizer, Catherine. Imagina. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para vir. Quase sempre estamos abertos durante o dia. Ou podem me mandar um e-mail. Ela remexeu no bolso da jaqueta e tirou um cartão de visita amassado, com uma mancha de poeira. Obrigado. Então, o que acha? Perguntou Kyle quando entramos no carro. Eu não sei, é estranho, não é? Quer dizer, por que os Prescott se importariam se a cidade sofresse depois de eles se negarem a ajudar a encontrar os corpos da família e terem trabalhado ativamente contra isso? Talvez eles tenham perdoado e esquecido. Kyle deu de ombros. O Jimmy Prescott parece alguém que perdoa e esquece. Eu perguntei. Merca, não. E o pai dele é ainda pior. Exatamente. Talvez devêssemos... Ei, vire aqui, vire aqui. Desculpa, a Kimber ainda está cuidando das crianças e mora em Amherst. Quando chegamos, a Kimber estava no quintal, com 2 meninos pequenos brincando na garagem. Segurava um bebê dormindo nos braços e acenava para nós. Estacionamos na entrada e ela nos apresentou as 2 crianças mais velhas. Eles deram um oi tímido e correram de volta para o jogo. Quando eles foram, explicamos tudo a Kimber e ela ficou balançando o bebê de um lado para o outro. O Sam está certo, isso não faz sentido. Mas por que estamos preocupados com algo que aconteceu décadas atrás? A Whitney, disse o Kyle, poupando-me de falar. Um flash de surpresa passou pelo rosto da Kimber.
Ela pôs o bebê no cercadinho e voltou para nós, puxando-me num daqueles abraços super confortáveis e nem um pouco constrangedores dela. Quando me soltou, começou a andar de um lado para o outro na garagem. Então achamos que a Whitney de algum modo se envolveu nisso tudo e vocês têm razão. Se quisermos descobrir, precisamos começar pelo começo. O Phil tem razão. Todo mistério nessa cidade é uma peça de um quebra-cabeça maior. Tudo está relacionado. Ela parou e nos encarou. Precisamos ir à fonte, se quisermos respostas. Sim, mas é uma má ideia, concordou Kyle. Sei que esse cara gosta de ficar no hideaway e embebedar-se com o ex-xerife Clary. Ah não, Kyle. Não o Jimmy. O pai dele. O Tom? Mas é tão doido que o colocaram num asilo? Ele é a fonte, não é? O Jimmy não sabe nem metade do que o pai dele está por dentro. Mas... Enquanto o Kyle e a Kimber discutiam, observei as crianças correndo em volta da árvore no quintal. Parecia ver algo entalhado na casca. Palavras, não muito diferentes das da árvore tripla na fonte de Ambercott. Eu estava longe demais para ler o que dizia. Ele pegou você! Pegou você! Ouvi o menor gritar para o irmão. O homem esfolado pegou você! Agora vai ter que morrer! Não fui eu, Peter, eu toquei na árvore! Não tocou, é um mentiroso! Um deles te pegou e agora vai ter que conhecer o Cavalheiro Brilhante! Eu não vou! Kimber! Eu engasguei e virei o rosto para longe deles. Cadê o hospício? Eu interrompi. É longe daqui? Não é hospício, é um tipo de centro de cuidados paliativos. A Kimber corrigiu. Pelo que eu vi, ele está no Golden Elm, em Cape Girardeau. Isso fica uns 40 minutos daqui, disse o Kyle, tirando o celular do bolso. Vou ver os horários de visitação para terça-feira. Sam, você trabalha amanhã? Eu trabalho o dia todo, mas dou um jeito de faltar. Beleza, vamos sair depois da aula então. No dia seguinte, o tempo na escola passou devagar, como em qualquer última terça-feira letiva. Quase todo mundo comentou o que tinha feito no dia de faltar, ou reclamou de algum policial que apareceu na casa deles para dar multa, enquanto me lançavam olhares nada amigáveis. Quando o sinal tocou às 3h30, peguei a mochila e corri para fora, direto para o meu carro. O Kyle e a Kimber já me esperavam. A viagem demorou mais do que esperávamos. Perdi-me em Cape Girardeau. E a cidade era maior que Drisking. E as ruas não tinham nenhum planejamento lógico. Só quando chegamos em Golden Elm, restavam 20 minutos para a hora de visitação. Viemos ver o Sr. Thomas Prescott, a Kimber disse à enfermeira da recepção. Deixamos que ela falasse, pois tinha um jeitinho encantador que colocava as pessoas de bom humor. Ah, o velho Tom. Nossa, ele não recebe visita desde o Natal. Quando o filho dele subiu aqui, anteontem, aí na lista, peguem um crachá de visitante. Vocês são família? Sabem onde fica o quarto dele? A enfermeira ergueu uma sobrancelha fina, desconfiada. Desculpe, não sabemos, respondeu a Kimber, educada. Minha mãe me pediu para ver como ele está enquanto ele viaja com os Médicos Sem Fronteiras. Eu devia ter pegado mais informações, mas sabe como é? Ela só tem alguns minutos para ligar para casa. Ah, claro, querida. Vou mandar alguém levá-los. Um atendente nos conduziu até o quarto de Tom Prescott, mas o lugar estava vazio. Ele apontou o corredor. Ele gosta de ler na sala de sol. Andamos pelo corredor e encontramos um homem velho, magro, sentado sozinho, sussurrando para si mesmo. Estava numa mesa na frente para um tabuleiro de gamão, mexendo peças. Sr. Prescott? Disse a Kimber sorrindo. Ele não levantou o olhar. Eu não sabia se tinha ouvido. A Kimber respirou fundo para tentar de novo, mas o velho bateu com força o punho na mesa. Sou eu mesmo, porra, o Sr. Thomas Prescott. Não me chame de Tom. As crianças hoje em dia não têm respeito. Desculpa, senhor. A Kimber disse suavemente, sentando-se na cadeira em frente a ele. Vocês não têm respeito nenhum. Sabem ao menos quem eu sou. Foi meu filho que fez isso. A mãe dele devia ter dado umas surras, mas ela era frouxa e agora o moleque anda por aí, espalhando vulgaridade e desrespeito. Nossas desculpas, Sr. Prescott.
Nós não queríamos ser desrespeitosos. A gente o admira muito. O senhor é quem construiu a nossa cidade do jeito que ela é hoje. Todo mundo sabe disso. A Drisking sofria, a cidade estava morrendo e o senhor consertou tudo, sabemos disso. Eu fiz o que era preciso. O velho resmungou. Esta era minha cidade. Continua sendo. Quem é você, mocinha, para vir aqui e dizer o contrário? Ah, não é disso que estamos dizendo? Kimber mudou de tática. É quanto a quem somos. Somos os netos da Mira McCassey. O senhor conhece os McCassey? Então você é a neta da Aida. Isso explica por que não está lá. A Kimber e eu trocamos olhares confusos. Aqui, ela disse, batendo no peito. Nós é que estamos aqui. Você sabe o que quero dizer, jovem? Retrucou o senhor. Todo mundo sabe que fui eu quem salvou a cidade. É minha cidade. É claro que iam me deixar fazer o que quisesse, desde que o dinheiro continuasse entrando. Por isso é a minha cidade. E o dinheiro ainda está entrando? A Kimber testou. Ora, vocês estão aqui, não estão? Ele respondeu. Eles não gostaram, mas aceitaram o dinheiro. Não sabiam de tudo, mas desconfiavam de alguma forma. E mesmo assim continuaram, elegendo o Clary e aceitando a grana. Ele pegou um peão e passou os dedos sobre ele enquanto falava. É só um pó, sabe? Tão inofensivo, um pó fino, macio. O pó não sabe que é ruim. São as pessoas que dizem que é ruim, mas precisava ser feito. Você sabe disso. Aida sabe o que tínhamos que fazer. A Kimber o segurou pelo olhar. Eu sei. Sei que precisávamos fazer, mas é o seu filho. Acho que ele não está fazendo do jeito certo. Pois é claro que não está. O Prescott idoso bateu o punho na mesa novamente e as duas torres caíram no chão. Eram minhas. Ele as tirou de mim. Achou que podia fazer melhor, mas pegou as minhas e arruinou meu legado. Décadas de trabalho e agora tudo é controlado pelo pó. E a poeira do Império desmoronando. E os homens esfolados? Eu perguntei, envolvido pelo momento. Do que você está falando, garoto? Ele rosnou. E a casa na árvore? A árvore tripla? É o quê? Para que serve? Árvore tripla? Eu não autorizei isso. Pagamos o triplo do preço, mas foi só um curto período, quando as coisas estavam lentas. Com certeza nunca cobramos o triplo. Isso é péssimo negócio. Aonde está o borrasco? Foi meu filho idiota que te contou essa. Ele ofereceu o triplo para vocês. Ele está destruindo a minha cidade, não está? Puta que pariu. Jimmy, traz esse menino aqui. Aida, liga para o meu filho. Diz ao Jimmy que eu quero falar com ele. Diga que ainda são meus. Aida, liga pro Jimmy. A Kimber levantou-se em um salto e o Kyle a empurrou para trás quando o velho se ergueu de repente, alto e imponente. Estávamos recuando em direção à porta quando a atendente entrou com cara de reprovação e nos mandou sair. Muito depois de termos chegado ao saguão, ainda ouvimos o Tom Prescott gritando pelo filho. A volta para casa foi silenciosa. E eu passei o tempo tentando montar as peças do quebra-cabeça. Os homens esfolados, a árvore tripla, o cavalheiro brilhante, o pó, pareciam todos retirados às cegas do éter. Aleatórios e sem sentido. O véu sobre os meus olhos era espesso e pesado. Mas eu estava mais perto de borrasca do que jamais estivera. Eu sentia aquilo ao redor, mas eu não conseguia enxergá-lo. Quase podia tocá-lo, mas ainda não conseguia compreendê-lo. De repente percebi que o Kyle tinha parado o carro na beira da estrada e me despedi daquela contemplação. Ele engatou o estacionamento, virou-se para me olhar no banco de trás. Isso é mesmo por causa da Whitney, Sam? Sim. A Kimber nos observava com os olhos preocupados. Por que você acha isso? A polícia, quero dizer, até seu pai confirmou que a Whitney fugiu. Eu não acredito neles. Disse através dos dentes cerrados. Olha, Sam, estamos nos aprofundando nisso e eu te apoio o tempo todo, mas preciso saber que temos um motivo para fazer isso e envolver a Kimber também.
Preciso ter certeza de que é isso que é importante para você, pelas razões certas e não apenas por uma obsessão. Olhei pela janela e percebi que ele havia estacionado perto da entrada da trilha oeste da Porto Alta, Prescott. Ele estava certo em se preocupar e ainda mais certo em proteger a Kimber. Kyle pensava, e eu também. O pó, se borrasca, realmente envolvia movimentar grandes quantidades de droga. Eu queria mesmo arriscar a segurança dos meus amigos por uma curiosidade e minhas vinganças? Não era a luta deles. Eu amava aquelas pessoas, podia mesmo colocá-las em risco por causa de minhas obsessões. Mas, por fim, que eu desejasse deixá-los de fora, sabia que eu os precisava. Tenho que saber o que de fato aconteceu com a Whitney. Eu sussurrei. O Kyle virou o rosto em silêncio, e a Kimber colocou a mão na minha. Eu puxei a minha de volta e cruzei os braços pedindo desculpas em seguida. A Kimber sorriu de um jeito perdoador. Sam, o Kyle suspirou. Ele foi interrompido pelo toque estridente do celular da Kimber. Ela procurou o aparelho no bolso para silenciá-lo, mas quando viu o nome na tela, entendeu rapidamente. Pai? Espera, o que? O que quer dizer? Pai? Não, espera, alô? Ela afastou o telefone do ouvido. Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Ela está no hospital? Lágrimas encheram os olhos verdes suaves de Kimber. O Kyle engatou a marcha e tirou o carro do estacionamento. Fomos de carro uns 10 quilômetros até o hospital em minutos, velocidades criminosas em ruas comuns. O Kyle parou a poucos metros da emergência e a Kimber e eu corremos para dentro. Um policial estava à espera, recusando-se a responder às perguntas desesperadas de Kimber, enquanto nos conduzia até o pai dela. Quando passamos pela porta, vi o meu pai ao lado do dela. Preparei-me para o pior. O pai da Kimber a levou para o lado do corredor e o meu pai me empurrou para o outro. Antes que eu dissesse qualquer coisa, vi a Kimber desabar no chão do outro lado da sala. Olhei para o meu pai, impotente, e ele me deu um aceno solidário antes de me abraçar. Sentamos num canto e eu encarei as minhas mãos enquanto ele explicou baixinho. A senhora Destaro tinha saído às compras por volta de 1 hora. Voltando para casa, guardado as compras, preparado 2 lasanhas e um empadão de carne e colocado tudo no freezer. Depois ela pegou o carro, estacionou à sombra, subiu as escadas até o 7º andar e se jogou lá de cima. Viveu tempo bastante para pedir desculpas aos paramédicos que a encontraram. Vi a Kimber se despedaçar enquanto o corpo da mãe dela ficava lentamente frio no necrotério, 1 andar abaixo de nós. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se,
mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem a descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.